Graça e paz, amados do Senhor, tudo jóia? Eu sou o pastor João Júnior e você está aqui na nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, Caminho para a Liberdade. Hoje é o nosso segundo dia de devocional. Eu quero compartilhar uma palavra com você com o tema Quebrando as Cadeias Hereditárias. Eu quero ler o texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Então vamos lá? Pegou a sua Bíblia, acessou o seu material aí? Se você não tem esse material, eu quero disponibilizar para você o e-book. Vou deixar a descrição aqui o link aqui na descrição abaixo, tá? Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais aí, que com certeza você vai ser favorecido e agraciado pelas palavras que ali compartilhamos. Esse e-book te ajuda a você ter um direcionamento daquilo que vamos falar. Então, acompanhe comigo Êxodo capítulo 20, versículo 5. Ele diz assim: Não a adorarás e nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como que é poderoso essa palavra. O Senhor diz que ele é um Deus e um Deus zeloso. Você precisa compreender em nome de Jesus que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é um Deus zeloso e só Ele adorarás, só Ele prestará culto. Ele diz: não adorarás e nem darás culto a outros deuses. Porque eu sou um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que você precisa entender hoje que a idolatria, que o culto a outros deuses aborrece o Senhor. E ele traz uma palavra importante aqui. Ele fala: eu visito a iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que você faz para Deus e Deus não se agrada. Tem pessoas que querem intermediar o seu acesso a Deus e isso é iniquidade. Quando você quer adorar outros deuses, quando você se prostra em outros cultos, isso é iniquidade. Você não pode terceirizar a sua adoração, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Eu quero trazer isso ao seu coração. A liberdade é nos desamarrar das amarras que ficaram nos nossos ancestrais. É nos libertar das amarras que vieram na nossa descendência, na nossa família. É uma nova linhagem de nós em Cristo para frente. Porque ontem nós falamos da nossa nova identidade. E quando nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, agora as coisas se fez novo. Mas para isso nós precisamos nos desapegar, nos desamarrar das coisas do passado. E o texto nos lembra que o Senhor visita a iniquidade dos nossos ancestrais até a terceira e quarta geração. Você precisa confessar, declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Essa palavra é uma palavra forte, porque ele fala que ele visita a iniquidade. Mas o mesmo texto diz que ele abençoa. Acompanhe comigo, olha lá. Eu faço de misericórdia até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você é amado do Senhor, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. O que você precisa fazer hoje é identificar padrões negativos em sua história familiar que você deseja superar. Tem pessoas que vêm aí, os seus avós divorciaram, seus pais divorciaram, você já está divorciando. Você precisa quebrar essa maldição na sua família, na sua descendência, para que você não viva isso, para que os seus filhos não vivam isso, para que os seus netos não vivam isso. Pelo contrário, que a bênção do Senhor recaia sobre você, sobre os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a 1000 gerações futuras. Agora você precisa declarar o sangue de Jesus, identificar essas maldições e orar especificamente, quebrando essas maldições, declarando a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua linhagem. É desfrutar do perdão de Deus que liberta, que nos restaura, que quebra essas cadeias e nos faz viver a abundância do Senhor. Há um livro chamado Heranças do Passado, de Alcione. Ele enfatiza que, através da intercessão e da renúncia, podemos confrontar e desfazer as maldições familiares.
abrindo um caminho para a bênção e restauração que há em Cristo Jesus. Eu quero trazer à sua memória a história de José. José, né, o seu pai, rápido aqui para você entender, Jacó ficou 20 anos afastado da casa de Isaac, porque teve um problema familiar, e teve que ir para a casa de Labão. Teve um problema com seu irmão, lembra da história de Jacó? Brigou com Esaú, primogenitura, a bênção do pai, teve que fugir, ficou 20 anos na casa de Labão. José agora, filho de Jacó, tem a mesma experiência, os irmãos vendem, briga entre os irmãos, agora é vendido, vai para a casa de Faraó. 20 anos aproximadamente também José ficou afastado. Mas José entendeu que Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus era com José. Deus é com você, diga assim comigo, Deus é comigo, como foi com José. Declare isso, fala, eu sou amado do Senhor e Deus é comigo. E José entendeu isso, e no final da vida de José, lá em Gênesis capítulo de número 50, verso 20, quando os irmãos de José têm um encontro com ele, ele vai dizer, vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que se conserve a vida de muita gente, para que salve a vida de muita gente. Isso é poderoso. José entendeu que Deus é com ele. Você precisa entender que Deus é com você e deseja quebrar essa maldição. E foi restaurado na vida de José a comunhão familiar. O pai agora está com José. José está com o pai, está com seus irmãos. Porque ele compreendeu que Deus se levantou para salvar vidas e Deus era com ele. Você precisa compreender que você é um agente do Senhor, que a sua família é um instrumento do Senhor, que toda maldição familiar vai ser quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. E você precisa declarar essa verdade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da fútil procedimento que os vossos pais delegaram. Você foi resgatado, amado. E não foi com prata nem ouro. Você foi comprado da vossa fútil procedimento que os vossos pais delegaram, que os vossos pais te ensinaram. Pelo que você foi comprado? Pelo precioso sangue, não de um cordeiro sem... como de um cordeiro sem defeito ou sem mácula. O sangue de Jesus. Não com prata, não foi com ouro, não foi com coisa corruptível, mas você foi comprado, você foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. E você tem que declarar o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Declarar o sangue de Jesus sobre a sua família, porque o sangue de Jesus quebra toda a maldição familiar, toda a idolatria, toda a feitiçaria, todas as amarras que estão presos na sua família. Você que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, pode quebrar isso a partir de agora, se assim você desejar. Olha, para você entender, diz a história, talvez você já até ouviu, que o rapaz casou com a moça e ele comprou um peixe um dia para a esposa fazer, e a esposa foi, cortou a cabeça e o rabo do peixe e colocou na assadeira. E ele perguntou, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, porque minha mãe me ensinou assim. E um dia foi almoçar na casa da sogra, também levou um peixe, e a sogra fez a mesma coisa, cortou a cabeça e o rabo do peixe, colocou na assadeira, e ele... curioso, falou, mas por que a senhora faz isso? Não, porque a minha mãe me ensinou assim. Um dia eles foram na casa da avó almoçar e também levaram um peixe, e a avó foi lá, cortou a cabeça e o rabo do peixe, e ele, muito curioso, falou, mas por que vocês três fazem assim? E a avó respondeu, porque na casa da mamãe ela tinha uma assadeira pequena, então ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. Essa história nos faz entender o texto de 1 Pedro 1, 18 e 19. Muita gente tem praticado as coisas do passado, mas não se pergunta se essa é a verdade bíblica. Eu amo, os nossos antepassados, você deve amar o seu pai e a sua mãe, mas isso não pode interferir de maneira alguma na sua prática de adoração a Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Eu quero mais uma vez ressaltar isso ao seu coração. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não adorarás e nem darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Abra sua Bíblia. Lê lá, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou um Deus zeloso.
Eu quero abençoar a sua vida, diz o Senhor. Eu quero transformar a sua descendência. Eu visito a iniquidade na terceira e quarta, mas eu abençoo 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que obedecem às minhas palavras, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus bondoso. Eu quero, em nome de Jesus, que você faça uma avaliação, identifique os padrões negativos na sua história familiar que você deseja superar, que você deseja quebrar hoje, em nome de Jesus. Dedique um tempo de oração específico contra essas maldições, declarando a promessa e o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua linhagem, sobre a sua família. Pratique o perdão, libere o perdão. Pastor, mas eu estou muito machucado. Não tem problema, o perdão não faz com que você esqueça, mas vai fazer com que você se desamarre dessas algemas que tem te aprisionado e vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua descendência. Eu quero te convidar agora, se você puder, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família. Diga assim: eu peço-te que quebre todas as cadeias hereditárias que me impedem de viver a plenitude e a liberdade que o Senhor tem para mim e para a minha descendência. Diga assim: que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, me purifique e purifique toda a minha descendência, toda a minha família, toda a minha linhagem, que quebre toda a maldição estabelecida e herdada por mim dos meus ancestrais. Fala: em nome de Jesus, eu declaro toda a promessa de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que essa devocional possa colaborar para com o estudo do material que você tem em mãos e que você, em nome de Jesus, possa de fato quebrar todas as cadeias que tem te aprisionado, que tem impedido você de romper. Eu te desafio, identifique os padrões negativos que você tem vivenciado, que tem te assolado e peça em nome de Jesus para que Ele quebre essas maldições, tá bom? Nós estamos reunidos aqui nesses 21 dias, às 19 horas e 30 minutos até às 20 horas e 30 minutos aqui no prédio da Igreja Batista Mirante da Serra. Você é o nosso convidado para estar aqui presente também, tá bom? Um forte abraço em Cristo Jesus e fiquem com Deus e até mais. Que Deus abençoe!